E aí galera, beleza? Mais um Bem Estilo começando e ó, o programa de hoje vai pra você que tem filho em casa, tem criança em casa, ela adora comer de tudo e não para. Bom, o programa de hoje é sobre obesidade infantil. Eu tenho certeza que você aí de casa acha super normal a criança fofinha, a criança gordinha, mas saiba que isso pode trazer vários problemas ao longo da vida da pessoa. A obesidade infantil é uma doença séria. Vamos conferir o que o pessoal sabe sobre isso? Vamos embora? Carla, você sabe o que é obesidade infantil? Você já ouviu falar desse termo? Já ouvi falar. Sei bem pouco sobre isso. Já ouvi falar e é uma coisa que a gente tenta sempre precaver, né? E na sua opinião, por que as crianças estão ficando obesas? Eu acho que por falta de informação dos pais também. É a alimentação, né? É cuidar também dos pais, né? Os pais têm que ficar de olho nos filhos, em tudo que eles fazem. Pais levarem as crianças para comerem em lugares que são mais acessíveis e mais fáceis e, na verdade, as comidas, né, são muito mais gordurosas. Não é bom a criança já ser obesa, vai atrapalhar no futuro dela. Mas e se a senhora tivesse um filho que começasse ali a apresentar sinais de obesidade logo na infância, o que a senhora faria na opinião da senhora? Aí eu acho que tem que levar no nutricionista, né? Eu tenho irmãos mais novos, então eu procuro muita informação. Tenho um irmão que é vegetariano, que eu influenciei ele a ser vegetariano também. Eu ia ajudar a cuidar da alimentação dele, instruir ele para a saúde dele, né? Ela come bastante verdura. Se falar entre carne e um ovo, ela prefere um ovo. Então ela tenta manter, mas é por ela e pela escola, né? Que a escola também tem a nutricionista, tudo mais, que dá sempre balanceado. E vai falar pra gente fazer isso em casa, tentar fazer o acompanhamento em casa, que é uma coisa preocupante. Querendo ou não, a gente vai criar criança com diabetes, mais doenças e fica pior, né, meu amor? O aumento da obesidade infantil no Brasil é preocupante. Segundo a pesquisa de orçamento familiar realizada pelo IBGE, 1 em cada 3 crianças brasileiras com idade entre 5 e 9 anos estão com o peso acima do recomendado pela OMS. Dados e estudos da Unifesp também afirmam que a obesidade infantil é a que cresce mais rapidamente no Brasil, e o cenário é agravado por hábitos alimentares de grande oferta calórica e menos atividades físicas nas horas de lazer. É isso aí, galera. Estamos aqui com o Dr. Fernando Diniz, ele é endócrino pediatra. Doutor, prazer estar aqui com o senhor. De cara, já vamos de pergunta, né, doutor? Doutor, o que é obesidade infantil? Obesidade infantil, ao contrário do adulto, né, a gente tem curvas de crescimento e curvas de peso. É quando a criança está acima do percentil 90, então acima do peso proporcional à altura. Então a gente tem que fazer por faixa etária, por sexo e por idade, para poder classificar. No adulto é mais simples, a gente pega e faz o índice de massa corporal e a partir de valores previamente estabelecidos a gente classifica como normal, sobrepeso e obesidade. Certo. A gente andando, né, hoje para gravar aí o nosso Fala Povo na rua, a gente viu muitas crianças, doutor, com celular, tablet, as mães já estão colocando o tablet como babá. Isso pode levar à obesidade infantil? Indiretamente sim. O que leva à obesidade é o excesso da ingesta e o gasto, né, energético aquém do necessário. A tela contribui demais para diminuir esse gasto. Hoje tudo está na mão da criança. A gente fala de tempo de tela. A média hoje é em torno de 2 horas a 3 horas por dia que as crianças ficam em celular, ou em computador, ou na televisão, ou tudo ao mesmo tempo, deixando de ficar ao ar livre praticando alguma atividade esportiva, e isso daí é muito danoso para a saúde da criança. Então, assim, usar o celular não tem... O problema é a pessoa usar demais e depois não fazer nenhuma atividade física e brincar, fazer alguma coisa assim. O tempo de celular, hoje a gente sabe, pela praticidade, os pais trabalham muito, às vezes fica com os avós, então quando a criança está muito agitada, sempre pega ou o tablet ou o celular para acalmar. A Organização Mundial de Saúde recomenda que no máximo seja em torno de 1 hora por dia. Além dos problemas de peso, também tem um problema da visão. E o problema ortopédico também pela postura de ficar com o pescoço inclinado para ficar mexendo no celular. Antigamente não se viu ouvir falar muito sobre obesidade infantil. O que mudou de lá para cá? 2 coisas mudaram, né? A gente falou das telas do computador, da vida mais dentro de casa, também seja pela violência, porque hoje o casal trabalha, a mãe trabalha, o pai trabalha, às vezes o avô e a avó também
não ficam com a criança ou tem que delegar isso para outra pessoa. E também porque a prática de esporte diminui. Como você fica mais tempo na tela, a alimentação industrializada, tudo isso daí corrobora, né? Junta esses fatores, ela gasta menos, ela fica mais na tela, ela come mais comida industrializada, mais doce, mais fast food, o que não existia antigamente. Antigamente a criança vivia na rua. Então quando vem os avós na consulta, é até difícil você convencer que é outra geração, que se a gente não intervir, ele não vai emagrecer naturalmente, como o filho dela emagreceu numa época da puberdade, que ela ia para a rua e brincava todo dia e tinha que chamar para voltar para dentro de casa. Hoje é o contrário, você tem que dar um choque na criança para ver se ela vai brincar, se ela vai para a rua, e muitas vezes essa cultura já não existe. Elas ficam em seus condomínios, né? Praticamente os clubes estão deixando de existir, e a atividade esportiva hoje tem que ser incentivada ao máximo, porque é a principal prevenção para a obesidade, né? Eu acho muito engraçado, doutor, porque eu tenho sobrinhos em casa, né? E eles, tio, vamos brincar de pique-esconde. Eu falei, vamos brincar. Eu achei que ia correr para contar. Mas não, era para brincar de pique-esconde no celular. Eu falei, meu Deus do céu, né? O pessoal já não sai para brincar mais. Tem até o jogo de pique-esconde no próprio celular. Eu até vou te contar uma que aconteceu aqui no consultório. As minhas secretárias me contaram, né? A criança está ficando tão limitada com esse negócio de celular e tablet. A gente estava com uma revista normal, né, de folhear, a criança começou a ficar irritada porque ela tentava passar a página com o dedo assim e não tinha ideia de folhear, de virar. Olha, a gente está brincando aqui, mas isso é um absurdo. A criança está ficando evoluindo, né, em vez de começar a progredir e criar sua independência. Né? Isso é muito sério, muito grave, né? Mães de casa, coloquem os seus filhos para praticar esporte, leva para jogar bola, leva no parque, leva no clube, esquece um pouco o celular, né? Esquece um pouco o tablet, você tem que dar atenção. Pai, vai correr com seu filho aí, sei lá, vai brincar de bete, vai jogar bola, brincar de golzinho, pique-esconde, pega-pega, né? As meninas, os meninos aí que gostam de brincar de amarelinha, vai fazer alguma atividade física. São brincadeiras que dá pra você fazer aí dentro da sua própria casa, dá pra você brincar até mesmo no teu bairro, na tua rua. São brincadeiras simples. Quais são os tipos de obesidade? Existe obesidade hormonal ou está só atribuída a alimento? A grande maioria a gente tem dois tipos, né? Obesidade primária e obesidade secundária. Certo. Primária é mais de 90% dos casos. Nossa. É esse desbalanço que a gente falou entre a ingesta e o gasto energético. Come demais e gasta de menos. Então esse a gente consegue intervir e a grande maioria dos casos é assim. Obesidade secundária não, são causas hormonais. A gente vê com os exames, né? Doenças de Cushing, outras doenças hormonais que a maioria das vezes a gente consegue detectar com exames laboratoriais, mas que é a imensa minoria dos casos. O que os pais e os pacientes vêm aqui com ideia na cabeça de que a maioria das vezes terceiriza o problema. Não é meu filho que come muito, ou é a nossa estrutura, ou é emocional, é hormonal. Não, a grande maioria dos casos é comida e pouca atividade física. Pouquíssimos casos selecionados são distúrbios hormonais. E a tireoide não é um deles. Hipotireoidismo em criança não dá obesidade. Tá? Isso daí foi um desserviço que o Ronaldo, jogador de futebol, falou para dar uma desculpa pelo ganho de peso que ele tinha na época do Corinthians. E aí a Sociedade Brasileira de Endocrinologia vem a duras penas tentando desmentir isso. O hipotireoidismo descontrolado, ele dá no máximo meio quilo de edema, não chega a dar uma obesidade, a criança que está 5, 10 quilos acima do peso é comida. Polêmica aqui no Ben Chila. Se a mãe for obesa, essa criança tem chance de nascer obesa, principalmente durante a gestação? Se essa mãe ganhou um peso excessivo, isso afeta a criança? Afeta, mas não assim de uma maneira comprometedora, a não ser que a mãe tenha tido diabetes gestacional, certo. Porque o excesso de insulina que o corpo dela produz ou que ela aplica vai ser o maior anabolizante para o bebê nascer grande, que a gente chama de GIG, né? Grande para a idade gestacional. Mas isso daí, ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano de vida, já se equaliza e entra depois num peso adequado, seguindo atividade física e uma dieta adequada, não vai ter problema nenhum para a criança. E essa criança nasceu, se ela nasceu mais pesadinha um pouco, ela tem alguma chance de ser obesa ou não tem nada a ver, não está relacionado? Está relacionado sim, né? Como eu falei da mãe diabética ou que ela já tem um ganho de peso, a criança, se ela começar, a gente tem tabelas para quantificar o ganho de peso mensal. Né? Se a criança está além disso, exceto no aleitamento materno, que a gente aceita a criança um pouquinho acima, porque depois ela vai equalizar naturalmente isso, se a criança é já obesa,
ela vai ter uma chance maior de desenvolver doenças crônicas e vai ser mais difícil da gente conseguir tratar se ela já pega desde a primeira infância. Hoje, para você ter ideia, de cada 4 crianças obesas, 3 serão adultos obesos se a gente não fizer nada. Nossa, é um número alarmante, hein, doutor? Doutor, o senhor falou sobre sobrepeso, a gente está falando de obesidade. Qual que é a diferença dos dois? O sobrepeso, né? No adulto é mais fácil, eu falei, a gente tem o IMC, o Índice de Massa Corporal, então tabelas específicas. Até 25 é normal, de 25 a 30 sobrepeso e obesidade acima de 30. E a obesidade a gente vai classificar em grau 1, 2 e 3, onde a 3 é o que o pessoal chama de obesidade mórbida, que tem o advento da cirurgia bariátrica, que tem diminuído um pouco isso daí. Já em crianças, a gente usa percentil, são curvas de crescimento, e quando ela passa do percentil 85, quer dizer que ela já passou 85% acima do peso, ela já está no sobrepeso. Quando ela passa do percentil 90, ela já está na obesidade. Então, na obesidade é que vem as outras doenças crônicas. Hipertensão, elevação do colesterol, diabetes. Então, quando ela passa pelo sobrepeso, ela fica obesa e com a obesidade vem as complicações. É isso aí, galera. Estamos de volta com o Bem Estilo. Estamos aqui com o Dr. Fernando Diniz, né? Ele é endócrino pediatra. Nós estamos falando sobre obesidade infantil. Você sabe o que é? Bom, então se você que está chegando agora, acompanha a nossa entrevista, ainda dá tempo de você ficar informado. E agora nós vamos para o nosso famoso Fala Povo, onde a gente vai para as ruas, leva o nosso microfone e você solta a sua voz e faz a sua pergunta para o nosso profissional. Vamos lá, produção, pegar o tablet aqui, doutor. Vamos para a primeira pergunta. O que causa obesidade nas crianças? O que causa, doutor? Sei que o senhor já falou, mas pode fazer um checklist para o pessoal lá de casa? A primeira coisa é o excesso da comida, né? Seja a comida do dia a dia, seja guloseimas, fast food. Então, se a gente come muito, né, a gente começa a estocar, né? O nosso organismo ele é muito econômico, ele vai fazer o mínimo de gasto possível. Se você come demais, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é o gasto energético. Então, se você come demais e não pratica atividade, né, vai ter um desbalanço nisso e o que você não gastou vai sendo estocado, isso daí em forma de gordura. Uma terceira fator para causar seriam as doenças hormonais, mas isso responde pela grande minoria dos casos, né? Então, a criança que começa a engordar demais e não cresce é um sinal de alguma doença hormonal, porque normalmente o gordinho que come muito, o corpo também tem um mecanismo de defesa jogando a estatura para cima para distribuir esse peso. Certo. Se a criança tiver alguma doença hormonal, ela não vai conseguir crescer para distribuir esse peso. Então aí tem que procurar um endocrinologista para a gente fazer uma série de exames. E já lembrando novamente que o hipotireoidismo não está entre as doenças que causam obesidade em criança. Fica a dica você de casa aí, hein? Hipotireoidismo não está associado com obesidade. Com obesidade infantil. Bom, vamos para a próxima pergunta. Por que devo me preocupar tanto com a obesidade infantil? Por quê, doutor? Porque desde pequeno, hoje a gente começa a fazer prevenção para as doenças da adultez, né? E a obesidade é o início de várias outras patologias. Hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer, dislipidemia, que é o colesterol. Então, se a gente começar desde educar as crianças, a gente não vai precisar depois fazer intervenções maiores nos adultos. Desde pequenininho, a criança que é estimulada a praticar esporte, tem alimentação saudável, ela vai ter menos chance de desenvolver essas doenças, que pode diminuir muito a qualidade de vida no futuro, né? E isso daí a gente tem que pensar desde pequeno e, graças a Deus, isso daí tem sido uma preocupação dos pais. Doutor, e doenças cardíacas estão relacionadas? Quanto maior o peso, né, maior dificuldade para o coração fazer esse sangue circular. Então, as doenças de infarto, justamente porque a obesidade aumenta também o diabetes e o colesterol, juntando todas as peças, é uma tempestade perfeita que a gente fala para a doença cardiovascular, seja no coração infarto, seja o acidente vascular cerebral. Então, a obesidade também está ligada diretamente à doença cardiovascular. Doutor, uma curiosidade, não sei se é da especialidade do senhor, mas acontece casos de infarto aí entre as crianças por causa da obesidade ou não, é raro? Infarto ainda é muito raro. O que tem acontecido, né, é diabetes tipo 2, que antes aparecia só
Depois da adolescência, hoje a gente já tem pegado crianças que só pelo excesso de peso, não é aquela diabetes tipo 1 que chega de uma vez, Sim. que a criança começa a emagrecer, já tem que tomar insulina, não. A obesidade tipo 2, que normalmente é decorrente de um excesso de peso que leva a uma resistência insulínica, Certo. a criança, como está ficando obesa cada vez mais cedo, o tempo de obesidade já está pegando durante a infância para causar doenças crônicas, e a obesidade, levando a diabetes, é a principal delas. Já no infarto é muito raro em criança, mas logo mais, se a gente não fizer nada, vai ser uma outra doença que vai entrar no rol das doenças infantis. Vai ser consequência. A não ser que né? ele tenha uma cardiopatia já pré-existente. Ah, sim, sim. Vamos para a próxima pergunta. A criança com excesso de peso pode ficar diabética? Sim, né, é o principal. Eu já até me antecipei. Né, a principal causa, né, evitável de diabetes é a obesidade. Se a criança já tem uma genética para fazer a diabetes tipo 1, isso daí não tem como a gente evitar. O papai e a mamãe juntaram e a herança deles levou aquilo ali. Certo. Exceto no caso de diabetes tipo 2, que está ligado diretamente à obesidade. A obesidade aumenta a resistência, o pâncreas tem que ficar trabalhando com uma sobrecarga até chegar um certo ponto que ele cansa de produzir tanta insulina e a criança está instalado o diabetes. Aí tem que começar não só com mudança de estilo de vida, aí a gente já tem que intervir com medicação, a gente já tem que intervir talvez no futuro pensando até em insulina injetável. Complicado, viu? Você, ó, pai, mãe de casa, preste bastante atenção nas dicas e nos conselhos dos médicos, viu? É melhor você prevenir agora do que depois você gastar aí um turbilhão de dinheiro com medicação para o teu filho. Vamos prevenir. Vamos para a próxima pergunta aqui, doutor. Como os pais podem ajudar a manter ou fazer a criança perder peso? O principal aspecto que o pai pode fornecer para a criança perder peso é o exemplo. Né? O exemplo vem dentro de casa. A imensa maioria das crianças que vêm aqui obesas, ou o pai ou a mãe são obesos, ou ambos são obesos, ou já fizeram cirurgia bariátrica, que é um exemplo totalmente negativo. A criança pensa que basta ela, no futuro, se ela estiver acima do peso, ela faz uma cirurgia e resolve o problema. E a gente sabe que isso daí envolve muitos riscos. Então, o pai que pratica esporte, que tem uma alimentação saudável e que leva a criança por esse caminho, a chance dela ser obesa diminui consideravelmente. A gente falando dos pais, né, da mãe, a obesidade infantil, ela está atribuída com fator genético? Se o pai e a mãe são obesos, normalmente é porque os hábitos da família são ruins. Certo. A herança hereditária que leva a obesidade genética, assim como a causa hormonal, é menos ainda do que a causa hormonal. Então, aquela conversa que chega assim, nossa família a gente tem os ossos largos, ou todo mundo tem uma estrutura óssea pesada, e que todo mundo é obeso por causa do metabolismo lento e de modulação hormonal, isso daí não existe. Pequenos senões, em alguns casos, a gente pode pegar e falar que a obesidade é genética. A grande maioria são hábitos ruins que vão passando de geração para geração. Bom, doutor, a gente vive isso, acho que todo mundo de casa vive isso dentro de casa, né? A mãe, o pai, às vezes até tenta ter uma vida saudável e trazer essa vida saudável para dentro de casa. Mas aí a gente tem o vô e a avó que chega e dá chocolate, dá refrigerante, doce, tudo pode. Né? Até que ponto isso pode interferir na saúde da criança? Pode interferir em tudo. Né? Eu até peço a presença dos avós na consulta, porque mesmo quando o pai e a mãe tentam fazer, mas eles estão trabalhando e quem fica a maior parte do tempo com a criança é o avô e a avó, eles tentam mimar a criança de tudo quanto é jeito. E antigamente, como a vida, eu falei, era mais fora de casa, isso não tinha tanta repercussão. Por quê? Tomava o refrigerante, comia o doce, tomava o sorvete, mas isso daí já era feito até ao ar livre. Passeava mais, brincava mais, soltava pipa. Hoje fica o vô e a avó dentro de casa com a criança, fornecendo um monte de guloseima e depois, quando chega o pai ou a mãe cansada, eles não vão ter, ou por falta de tempo, ou por algum outro motivo, disposição para poder levar a criança para queimar essa caloria. Então, quanto menos elas forem expostas a esse excesso dos avós, melhor. Ninguém quer que deixe de aproveitar essa fase, é uma fase ótima, mas desde que seja com moderação. Numa festinha ou em alguma ocasião especial não tem problema nenhum. Agora, no dia a dia, toda vez que for ficar com a avó, ela fazer um bolo, alguma coisa doce para agradar a criança,
ela mesma, às vezes a criança nem pede e a avó já oferece. Isso atrapalha demais depois quando os pais tentarem corrigir em casa. Vovós e vovôs de casa, ó o puxão de orelha do doutor aqui, viu? Preste atenção, ó. Pode ser culpa sua, viu? Isso é sério. Tem tratamento? Tem cura para obesidade infantil? Sim, quanto mais cedo os pais perceberem que a criança já está acima do peso, né, a gente aborda da primeira forma, que é mudança de estilo de vida. Então a criança já ser matriculada em alguma atividade física ou de dança e, se necessário, encaminhada a uma nutricionista para um balanceamento energético da sua dieta. Caso isso não resolva e ela já tenha alguma comorbidade, a insulina subindo, alguns fatores que vêm atrapalhando, a gente pode até entrar com algumas medicações, seja para ajudar na ansiedade ou seja para combater algum excesso hormonal que venha sendo produzido. Doutor, a gente tem um quadro aqui que já é bastante famoso, né? As pessoas até ficam até o final para entender, porque todo mundo tem sempre uma dúvida e todo mundo dissemina essa dúvida também, às vezes, e fala até em verdades para as pessoas. Se fosse para o senhor descrever para a gente, explicar para o pessoal de casa, uma verdade e uma mentira, um mito e uma verdade relacionada à obesidade infantil, o que o senhor pode dizer para o pessoal de casa? O principal mito, né, é aquele que a gente falou, que hipotireoidismo engorda. Muitos pacientes já vêm até com exame, né, porque a nossa tendência dos pais é terceirizar, a gente querer arrumar um culpado para o nosso próprio problema. Tá? Então o hipotireoidismo não engorda. Mesmo que tenha a doença, ela vai ser tratada e assim a criança vai ter uma evolução normal. E uma verdade? Uma verdade é que se você não atuar na obesidade infantil, não vai ter um passe de mágica na adolescência que ela vai se tornar um adulto saudável. Ela vai ter consequências. Então, quanto mais você retardar essa intervenção para a criança perder o peso e chegar na adultez com um peso adequado, você vai evitar que ela venha a ter problemas. Então, não adianta ficar esperando, né, ou baixar o Espírito Santo e resolver todos os problemas. Doutor, o senhor tem um recado que o senhor quer deixar para o pessoal de casa sobre o assunto? O principal recado que eu quero deixar é o exemplo. Tá? Os pais, eles têm que ser o exemplo para os filhos. Não adianta nada você pedir para o seu filho praticar esporte, ter uma alimentação saudável, se você não faz nenhum dos dois. Então, por mais que tenha os avós, que tenha mais gente tentando boicotar o tratamento ou boicotar que a criança tenha um peso adequado, o papel é dos pais. A gente não pode terceirizar a educação, não é papel da escola, não é papel dos avós, não é papel do governo, o papel é dos pais. Quem dá educação, quem dá exemplo são os pais. Então, se vocês forem pais responsáveis, se forem pais educados, se forem pais esportistas, as crianças vão se espelhar em vocês e com certeza vão ter um futuro muito saudável e promissor. É isso aí, doutor. Muito obrigado mesmo por nos receber. O nosso programa está de portas abertas e sempre que o senhor quiser participar, tiver uma folguinha na agenda, liga pra gente, a gente vem aqui, vem com toda a nossa equipe aqui e a gente marca outro programa pro senhor. A gente está muito feliz mesmo de receber o senhor. E você aí de casa, gostou dessa entrevista? Sabia que você pode compartilhar para as outras pessoas? É só você entrar no nosso canal do YouTube ou no nosso portal lá no Facebook. Você pode compartilhar com seus amigos. Ou você quer mandar aquele recadinho para algum dos nossos apresentadores? Você pode entrar na nossa fanpage no Facebook, no nosso Instagram, tá? Agora, se você não tem net em casa e quer assistir esse programa, você pode assistir também em tempo real, né? No nosso site www.tvestilo.com.br. Aguardo você lá e aguardo você também no nosso próximo programa. Tchau, tchau. Até mais. O que você gosta de comer cedo? Fala pro moço. É banana. O que mais você come cedo? Uva. Morango. E o que mais você gosta? Açaí.